na prática mesmo, né, de forma resumida, obviamente, o que é que acontece? Acontece que o proprietário de imóvel rural, um fazendeiro, um dono de imóvel rural, um poceiro, um produtor rural, o dono de um sítio, o dono ou posseiro, o proprietário posseiro de qualquer imóvel rural, né, ele tem um grande problema quanto à documentação da propriedade rural. Ele sofre fortes dores internas, fortes dores de cabeça em relação à documentação do imóvel rural. É CCIR, é ITR, é CNI, é CA, é CIGEF, é CNCR, é CAFI. É uma verdadeira sopa de letrinhas que envolve a documentação do imóvel rural. E o proprietário de imóvel rural, ele sabe, ele meio que tem uma noção superficial que existem documentações, existem sistemas de cadastros que estão ali vinculados aos órgãos competentes, que é uma outra sopa de letrinhas, é INCRA, é IBAMA, é MMA, tá? É uma outra sopa de letrinhas, né? E que o proprietário de imóvel rural, ele não sabe qual documento, o que é que serve cada uma da documentação, para que serve cada uma da documentação, como é que eu tiro cada uma da documentação, como é que eu atualizo cada uma da documentação, e com quem é, e principalmente com quem que eu faço cada uma da documentação, quem me ajuda a desenvolver cada uma da documentação, quem eu contrato para desenvolver cada uma da documentação. Então essa é a grande questão. O proprietário de imóvel rural, ele fica confuso no meio desse furacão. E ele tem medo de estar irregular. Ele não quer estar irregular, ele quer dormir, quer botar a cabeça no travesseiro e saber, ó, meu imóvel rural está regular, a minha propriedade está regular. Aquele imóvel rural ali, talvez, né, na grande maioria dos casos, é o maior patrimônio daquele cidadão ali, que muitas das vezes é um produtor rural, que muitas das vezes são pessoas que vivem da atividade rural, ou que tem aquela propriedade rural para lazer, ou que tem aquele patrimônio ali, que aquele patrimônio um dia vai para os herdeiros. Então, aquele patrimônio, quando ele está no meio do furacão, quando ele está no meio dessa sopa de letrinhas e o proprietário de imóvel rural não sabe o que fazer para regularizar o imóvel rural, esse imóvel rural, ele simplesmente, pessoal, está irregular. Ele está irregular. E a grande questão é que o proprietário de imóvel rural, ele não sabe o que é que ele tem que fazer para passar de irregular para regular. Ele quer atravessar essa ponte. O imóvel está irregular e ele quer ser regular. Ele quer atravessar essa ponte. Só que ele não sabe o que é que ele tem que fazer para atravessar essa ponte. E de contrapartida, né, o sistema de cadastro rural não é um sistema de cadastro rural simples para entender. Não é um sistema simples de entender. Não adianta só o proprietário de imóvel rural querer atravessar a ponte de regularizar o imóvel rural. Muitas das vezes ele quer atravessar a ponte, mas ele não consegue, porque, como eu falei, é uma confusão, é uma sopa de letrinhas. Ele não sabe o que é que ele tem que fazer, ele não sabe qual é a legislação que ele tem que ter, ele não sabe com quem que ele pode confiar, ele não sabe onde é que ele tem que ir, ele não sabe onde é que tem que ligar. E essa confusão toda é um grande problema. Nós temos um problema aí de cadastro rural, né? E justamente esse problema é a falta de conhecimento dos proprietários de imóveis rurais. Nós vamos fazer toda a construção da falta de conhecimento, né? E onde é que você vai entender como é que essa falta de conhecimento é uma das principais causas do faturamento de mais de 15 mil reais por mês através desse método, tá? Então, o proprietário de imóvel rural, ele está confuso, ele não sabe o que é que ele tem que fazer. E aí que entra a questão de que por que esse problema acaba sendo uma grande oportunidade, né? Todo problema, ele tem uma solução possível, e toda solução possível para os problemas que a gente encontra, eles acabam gerando oportunidades para empreender. O que é empreender? Empreender é resolver os problemas que existem que eu encontro, tá? E esse método é exatamente resolver esse problema do proprietário de imóvel rural. Porque se você pensar de forma simples e direta, e eu vou, né, finalizar aqui esse trecho para não falar muito,
né, tentar resumir, provavelmente você já entendeu que deveria existir uma pessoa, um profissional, que vai ajudar o proprietário de imóvel rural com toda essa sopa de letrinhas. Deveria existir um profissional que ele está ali capacitado, que ele está ali debruçado para resolver, para entender o que é que os órgãos públicos querem, o que é que o INCRA quer de uma propriedade rural, o que é que o Ministério do Meio Ambiente quer de um imóvel rural, o que é que o IBAMA quer de um imóvel rural, o que é que a Receita Federal quer de um imóvel rural. Não é simples entender o que é que as organizações querem dos imóveis rurais do ponto de vista de cadastro, tá? E entregar o que é que os órgãos públicos querem para resolver, para desenvolver toda essa sopa de letrinhas e finalizar e organizar a documentação do imóvel rural, resolvendo esse problema do proprietário de imóvel rural, ajudando o proprietário de imóvel rural a atravessar essa ponte. Então, deveria existir um tipo de profissional que vai pegar na mão do proprietário de imóvel rural e bora, doutor João. Vamos supor que o nome do proprietário do rural seja doutor João. Tem que existir um cara que pega na mão do proprietário de imóvel rural e bora, eu vou atravessar a ponte junto com o senhor. No que você atravessa a ponte, você resolve o problema das pessoas. No que você resolve o problema das pessoas, você começa a empreender. Tá? E esse é o primeiro passo para a gente entender como é que esse problema dessa falta de conhecimento começa a gerar uma grande oportunidade para faturar mais de 15 mil reais por mês. Deveria existir esse tipo de profissional.